Olá, meu irmão, minha irmã, continuamos a nossa formação e hoje vamos refletir sobre a liturgia da palavra. Lembre-se, a Santa Missa possui dois pilares, a palavra e a Eucaristia. Junto deles, nós temos os ritos iniciais e os ritos finais. Então, a respeito da liturgia da palavra, é importante percebermos a palavra de Deus deve ser valorizada. Eu acho que pode ter passado na sua cabeça uma pergunta que já me fizeram tantas e tantas vezes. Padre, afinal de contas, até que horas eu posso entrar na missa para que ela seja válida? Na verdade, a missa ela deve ser participada do seu começo ao fim, desde o sinal da cruz do início até o sinal da cruz da bênção que o padre dá ao final da missa. Antigamente se pensava que talvez depois das leituras poderia chegar e a missa seria válida. Na verdade, devemos participar da missa toda, no seu todo, do começo ao fim. Então, é importante percebermos que, nessa realidade, nós já estamos dentro da igreja e participamos da mesa da palavra. A palavra não é somente um som que a gente ouve, mas é Deus todo que vem até nós e nos fala, nos alimenta. Quem vai até a mesa da palavra proclama a leitura e não faz simplesmente uma leitura. Vai até ali, na mesa da palavra e anuncia as maravilhas de Deus. Por isso é importante que as leituras sejam muito bem proclamadas. Se você se lembra, nós ouvimos a palavra de Deus sentados. É uma posição cômoda, ajuda a gente a ouvir melhor, com mais satisfação, as leituras, o salmo e também a homilia. Antes, é importante que a gente se lembre que há um tempo atrás, o comentarista, o animador, falava um monte de coisas sobre as leituras que a gente ia ouvir. Você percebe que não tem mais isso. Afinal de contas, não há necessidade. Isso o padre faz na hora da homilia. A nós compete sentarmos, abrirmos o coração para que aquilo que o ouvido ouve entre no coração e produza os frutos que Deus espera de nós. Então, na sequência dos textos da liturgia da palavra, nós temos a liturgia da palavra para a missa semanal, que compõe uma leitura, um salmo e o evangelho. Durante a semana, se você quiser, no ano litúrgico, nós então vamos ouvindo, conhecendo e passamos por toda a história da salvação. A liturgia da palavra na missa semanal, ela é dividida em ano par e ano ímpar. Para cada um desses anos tem uma leitura e um salmo próprio. E o evangelho é sempre o mesmo para aquele dia da semana litúrgica. Aí temos a missa dominical, que é a mais participada, porque é o dia de encontro da comunidade, a comunidade que vem celebrar o dia do Senhor. É a missa mais solene e ela é composta de duas leituras, o salmo e o evangelho. Qual a estrutura desta liturgia da palavra para a missa dominical? Nós temos os evangelhos divididos em 3 anos. Ano A, São Mateus, ano B, São Marcos, ano C, São Lucas. Padre, e São João? São João, nós o encontramos ao decorrer do ano nas grandes festas e solenidades. É importante saber, os textos nunca deverão ser substituídos. O que está prescrito para aquela missa
deve ser utilizado para aquela missa dominical. Então, vamos aprofundar um pouco mais cada uma das leituras, né? A primeira leitura, normalmente, ela é do Antigo Testamento. Fala da história da salvação, da caminhada do povo até a chegada de Jesus Cristo, e ela sempre está relacionada com o Evangelho. Durante o tempo pascal, a primeira leitura utiliza os Atos dos Apóstolos. Na sequência, nós temos o Salmo responsorial. É a resposta orante da Assembleia reunida. A igreja pede que, se possível, o Salmo responsorial, ao menos na missa dominical, seja cantado. Vamos então, em seguida, para a segunda leitura. Ela é sempre do Novo Testamento, ou dos Atos dos Apóstolos, ou das cartas. Ela visa iluminar a vida pastoral da comunidade. Aí, na sequência, temos a aclamação ao Evangelho, a nossa posição de corpo muda, ficamos em pé, novamente, prontidão, respeito, obediência. Durante todo o ano litúrgico, exceto no tempo da Quaresma, nós cantamos o Aleluia como aclamação. A alegria de que Cristo vai nos falar. E aí também pode ser feito, durante a aclamação, a procissão, levando o evangeliário, como tantas vezes você viu acontecer aqui na nossa matriz e também nas festas das capelas, usar o incenso, valorizando aquele momento da proclamação da palavra. Quando o bispo preside a celebração, tanto o padre quanto o diácono vão até ele e pedem a bênção para proclamar, um ou outro, conforme cada um está na celebração. Quando é o padre que preside e há diácono, o diácono vem até o padre e pede a bênção para proclamar o evangelho. Quando está somente o padre, que acaba sendo a grande maioria das vezes, o padre então inclina-se sobre o altar e reza esta oração que você talvez não conheça, mas que agora eu apresento para você, que é a oração que todas as vezes que eu vou proclamar o Evangelho, seja missa durante a semana, seja no final de semana, eu rezo. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. Feita então a reverência, se vai com o evangeliário ou, durante a semana, se proclama diretamente do lecionário o Evangelho. Após a proclamação do Evangelho, algumas vezes na aclamação das palmas ou na reverência que o padre faz ao livro da palavra que está ali, o padre beija, reverencia e reza mais uma oração. Então, mais uma que você aprende agora. Eu digo sempre: pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Essas duas orações você não ouve, a gente reza internamente no nosso coração. Talvez uma pergunta: padre, mas e aquelas 3 cruzes que nós fazemos quando é anunciado o Evangelho? Isso chama persignar-se. Você tem uma oração que a gente reza fora da missa, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. É assim que a gente sempre reza nessa oração. Eu digo a você, na missa, talvez seria melhor você pensar uma outra oração. Assim: penetre, Senhor, a vossa palavra na minha mente, que ela seja proclamada pela minha voz e pela minha vida e seja guardada no meu coração e se transforme em gesto de amor. Afinal de contas, é a palavra de Deus que estará entrando no nosso coração. E assim, nós, voltados para a mesa da palavra, ouvimos sempre Cristo que nos fala. Após a proclamação do Evangelho, normalmente acontece a homilia. Antigamente falava o sermão do padre. É muito melhor a homilia do que falar sermão, né? Sermão parece que o padre vai dar um pito em todo mundo. Claro que algumas vezes a palavra de Deus já dá esse pito em nós mesmos, inclusive no próprio padre. Nós nos sentamos mais uma vez e
normalmente a homilia é feita pelo presidente da celebração. Ela pode ser delegada a um outro ministro ordenado, nunca a um leigo. Sempre um ministro ordenado quando é celebração, presidida por ministro ordenado. Quando é celebração da palavra, na verdade, na liturgia não se diz homilia, mas se diz um momento da partilha da palavra que foi ouvida. Na homilia, o presidente da celebração, ele então fala dos benefícios que recebemos de Deus e foram lembrados naquelas leituras ouvidas. Compara então com a nossa vida hoje, buscando que cada vez mais a nossa vida seja como no projeto de Deus Pai, como Deus quer para cada um de nós. Ou seja, na homilia, o padre nos exorta a continuarmos firmes no nosso caminho de santidade. Terminada a homilia, nós temos a profissão de fé. Ouvimos a palavra, Deus nos fala, o próprio Cristo nos fala no seu Evangelho, nós então comparamos esta palavra com a nossa vida e, como assembleia, em pé, somos chamados a dizer no que cremos. Afinal de contas, cremos em quê? Por que estamos aqui? Estamos para celebrar os mistérios da nossa fé, mas quais são? O que eu espero, o que eu creio? E então nós rezamos aquilo que queremos praticar cada dia mais, cada vez mais. Antes era rezado só no dia de batismo, depois entrou para a celebração da Santa Missa. Temos duas fórmulas da profissão de fé. O símbolo apostólico, criado pelos apóstolos no seu tempo, rezado nas primeiras comunidades, é uma forma de resumo da fé. Temos o símbolo niceno-constantinopolitano. O nome talvez soa um pouco diferente, né? Difícil, mas é o creio composto em 2 concílios ecumênicos. O de Nicéia, do ano 325, e o de Constantinopla, de 381. Este creio, se você percebe, é aquele mais comprido. Ele traz a nossa fé um pouco mais explicada, porque a igreja precisava combater as heresias e, estando mais explicado, a gente entende melhor. Os dois falam das mesmas coisas, um mais resumido, o outro um pouco mais explicado. E assim, terminando a liturgia da palavra, nós entramos na oração da Assembleia, que também algumas vezes a gente diz preces da comunidade ou oração dos fiéis. Aqui eu faço apenas uma parte de curiosidade. Essas orações sempre eram feitas nas comunidades, as primeiras comunidades, pelos batizados, por isso os fiéis. Aquele que não recebeu o batismo não fazia essas orações, os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo. Então, essas preces, elas encerram a liturgia da palavra. Afinal de contas, então, durante todo esse conteúdo que nós chamamos de liturgia da palavra, nós ouvimos a palavra, atualizamos ela para os nossos dias na homilia, professamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus através do símbolo e colocamos nas mãos de Deus os pedidos que a igreja faz pela sociedade, por ela mesma e pela comunidade reunida. Encerramos então aqui, meu irmão, minha irmã, mais uma das partes da missa. Vamos caminhando.